Hoje a gente vai mergulhar numa teoria bem dramática sobre o mercado da prata. É uma história que tem de tudo: pânico, poder e uma reviravolta que, segundo uma fonte, mudou completamente as regras do jogo. É bom sempre lembrar, né? Isso aqui é uma interpretação dos eventos, uma teoria que busca explicar o que pode ter acontecido. A nossa análise começa numa data bem específica, 14 de janeiro de 2026. O que parecia ser só mais um dia normal de negociação, de repente virou um verdadeiro caos. O pânico se espalhou como fogo entre os investidores de prata. E o epicentro desse pânico todo foi uma queda, assim, vertiginosa. Em uma única tarde, o preço da prata simplesmente despencou US$ 8, caindo de 93 para US$ 85. Uma movimentação brutal que deixou todo mundo coçando a cabeça, tentando entender o que estava acontecendo. E essa é a grande pergunta que fica no ar. Foi só a bolha estourando, um colapso, digamos, natural? Ou, como sugere a fonte que a gente analisou, foi algo muito mais calculado? Um plano executado com uma precisão cirúrgica? Para a gente poder entender essa teoria, primeiro a gente precisa dar uma olhada na mecânica por trás dessa queda tão misteriosa. E é exatamente aqui que as coisas começam a parecer meio contraintuitivas. O conceito-chave aqui é a tal da cobertura de short. Basicamente, é quando alguém aposta na queda de um ativo. Só que o ponto crucial, o pulo do gato, é que para fechar essa aposta é preciso comprar o ativo de volta. E essa compra, claro, deveria fazer o preço subir. E aí que está o paradoxo. Se para fechar uma posição vendida gigante é preciso comprar, como isso pode levar a uma queda de US$ 8 no preço? Parece que não faz sentido nenhum, né? Mas é justamente o coração da teoria que a gente vai explorar agora. Vamos então para a anatomia do evento. A fonte que a gente analisou apresenta um passo a passo de como um grande jogador do mercado poderia ter orquestrado exatamente esse cenário. A teoria descreve um processo em 3 etapas. Primeiro, despejar contratos de papel, que são basicamente derivativos, para criar uma queda artificial e assustar o mercado. Segundo, essa queda causa uma venda em pânico geral, principalmente dos investidores menores. E terceiro, no meio desse caos todo, o grande jogador, bem discretamente, vai lá e compra tudo, cobrindo a sua posição vendida sem fazer o preço disparar. E a escala dessa suposta manobra é o que mais impressiona. A alegação é que um dos maiores bancos do mercado conseguiu fechar quase todas as suas apostas de baixa na prata em questão de horas. Tudo isso usando o pânico que ele mesmo teria criado. Essa ação toda, de acordo com a fonte, não foi só para sair de uma posição. Foi o momento exato em que o maior manipulador do mercado teria virado a mão, mudado completamente de lado. O contraste aqui é a chave de tudo. Por 15 anos, o argumento é que esse banco atuou como um teto, segurando o preço da prata lá embaixo. Depois do evento de 14 de janeiro, a teoria afirma que ele se tornou um piso, ou seja, agora está posicionado para lucrar com a alta, já que acumulou um monte de prata física. E essa citação da fonte resume perfeitamente essa transformação. O maior pessimista, o urso, que apostava na queda, teria se tornado o maior otimista, o touro, uma mudança assim fundamental na dinâmica do mercado. Mas por que fazer uma mudança tão drástica justo agora? A análise detalha a suposta lógica por trás dessa estratégia de se antecipar aos movimentos do mercado. A fonte aponta para uma tempestade perfeita de fatores. A ideia é se posicionar antes de uma onda de demanda vinda da China, bem no meio de uma escassez global de prata física. E para completar, tem a perda de confiança no dólar que levaria investidores a correrem para ativos reais. Este gráfico mostra uma das principais evidências citadas. No mesmo dia daquele caos em Nova York, com a prata no mercado de papel sendo negociada a US$ 91, a fonte afirma que o preço da prata física em Xangai era de apenas US$ 14. Uma desconexão gigantesca entre o mercado de papel ocidental e o físico oriental. E o ponto crucial é que essa diferença de preços, essa arbitragem, não se sustentaria por muito tempo. A tese é que, inevitavelmente, o preço do papel no Ocidente teria que se ajustar para cima, para refletir a realidade da escassez física lá no Oriente. Tá, mas e qual a consequência disso tudo para o investidor comum? A teoria argumenta que a gente está entrando numa nova fase, uma fase onde o acesso ao mercado físico de prata está sendo cada vez mais restringido.
Como exemplo, a fonte cita um grande negociante de metais preciosos, a Pemex, que teria criado um pedido mínimo de compra de US$ 10.000 para a prata. Isso, claro, cria uma barreira enorme para os pequenos investidores que querem comprar prata física. E essa citação de uma figura importante da indústria, que está na fonte, reforça essa ideia. O jogo não seria mais entre o varejo e os bancos, mas sim entre as próprias instituições, brigando pela oferta física que ainda resta, enquanto o varejo acaba ficando de fora. A fonte, então, traça um possível roteiro. Primeiro, uma consolidação de preços enquanto os grandes jogadores acumulam. Depois, um catalisador que levaria o preço a um novo patamar. E, por fim, um movimento vertical à medida que a oferta física simplesmente desaparece do mercado. Depois de toda essa análise, de toda essa construção de cenário, a fonte propõe um preço-alvo final para todo esse movimento. O número é $375. Esse seria o ápice da valorização da prata, segundo essa teoria, quando a desconexão entre o mercado de papel e a realidade física finalmente se resolvesse. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão. Se essa teoria estiver correta, a dinâmica do mercado de prata mudou para valer. A questão que fica não é mais sobre a direção do preço, mas sim sobre o acesso. Quem é que vai ter um lugar à mesa quando a música começar a tocar?